Bom dia, flores do dia! Tudo bem? Como é que passaram esse dia? Eu hoje amanheci com muita vontade de colocar um pouquinho para vocês desse conhecimento, né, da consciência sistêmica, para ajudar vocês um pouquinho nesse caminho do equilíbrio que a gente combinou. Primeira coisa que eu quero pedir é que você se inscreva no canal, ative lá o sininho, né, para que você receba as notificações toda vez que eu colocar um vídeo. E vou te pedir também para me dar um like, se você gostou do nosso atendimento, do nosso bate-papo, né? Se você gostou, você dá um like lá pra gente no canal, para nos ajudar a crescer também, para que a gente possa levar para as outras pessoas também esse conhecimento, tá bom? Conto com você. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as normas que regem, né, essa consciência sistêmica ou essas leis. Falar um pouquinho como é que foi que nós chegamos até aqui, né? O desenvolvedor da consciência sistêmica, né, dessa visão sistêmica fenomenológica, chamado constelação familiar, foi o Bert Helling. Bert Helling, ele era padre, né? Ele teve a oportunidade de passar muitos anos na África, em uma tribo Zulu, onde lá ele aprendeu várias dinâmicas diferentes da nossa cultura a respeito de uma boa convivência, né, e de uma vida um pouco mais leve. Então ele viveu numa comunidade onde a gente pode dizer clãs, né? Existiam clãs e existia muita harmonia naquelas relações. E aí ele começou a observar, né? Até que quando ele volta da África para o país dele, ele já não fica mais como padre e ele se descobre como terapeuta, vai para os Estados Unidos e lá ele tem uma oportunidade de conhecer, né? E se desenvolver em várias técnicas. Até que um dia ele foi num grupo, né, de psicodrama com a Virginia Satir, e lá ele teve a oportunidade de representar uma pessoa e ele sentiu essa força do campo como representante. Inicialmente, Bert achava que não dava para replicar essas informações, achava que poderia ser um dom. E na verdade hoje a gente já sabe que a constelação a gente consegue sim replicar através de uma empatia, de uma conexão com o inconsciente, né, nosso, aquele que tem em nós, no nosso campo familiar, se conecta de alguma forma ao campo familiar do outro e a gente consegue captar essas informações e aproveitar de forma muito significativa nas constelações, né, em si e na vida como um todo. Porque quando você se coloca a serviço, você entra num campo como representante, naturalmente você também está num lugar de possibilidade de cura da sua alma, porque você ressignifica, né, a sua forma de ver a vida, de fato. Então, o Bert, ele classifica em 3 leis do amor, ou 3 ordens do amor, né, que é a reciprocidade, que é a lei do dar e receber. E aí a gente tem uma diferença em relação de pais a filhos, que a gente fala que é o dar e o tomar. Nós temos a lei da hierarquia e a lei da precedência, né? Quem chegou primeiro no sistema tem uma precedência em relação aos demais. Ele diz que à medida que você identifica os seus emaranhamentos ou as suas dificuldades, as suas limitações, dentro dessas 3 leis, você consegue ter aí mais paz, você consegue ter aí mais leveza na vida, né? E o que cada lei vai dizer, né? A lei da reciprocidade, ela diz o quê? Toda relação, ela precisa ter um equilíbrio, né? Não necessariamente um equilíbrio financeiro, mas ela precisa ter um equilíbrio. Então você faz um pouquinho para mim, eu vou lá e faço um pouquinho para você. E a gente vai nessa sequência de forma que a gente vá equilibrando aquela relação. Quando a gente não entra em equilíbrio e a gente só recebe, a gente começa... Aí tem 2 pontos. Você só recebe porque aquela outra pessoa não aceita que você devolva, que você dê, aquela pessoa não aceita também receber, se fecha, ou você não aceita porque é você quem não quer, né? Então, vamos lá. Se eu dou numa relação e eu não aceito de volta, a pessoa que está recebendo aquele dom, o meu doar-se, né? Aquela pessoa, o que vai acontecer com ela, né? Ela vai falar, nossa, mas
a Cris me dá tanto nessa relação e eu nunca consigo dar nada em troca para ela. Aquela pessoa começa a se sentir um pouco devedora. E a dívida ela vai crescendo à medida que eu vou fazendo mais para ela, né? E ela não consegue me retribuir. Então essa pessoa, a tendência é que ela vai embora. Por quê? Porque eu passo a ser tão perfeito, que é impossível daquela pessoa me pagar. Então o Bert ele fala que esse ser tão perfeito que só dá e não recebe, ele inconscientemente ele carrega uma arrogância em si. Por quê? Porque ele se considera inconscientemente autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, né? Então nessa postura a gente não consegue manter um equilíbrio nas relações. Tem uma situação, que é a situação de pais e filhos, né, e a situação também dos professores em relação aos seus alunos, é que a gente não paga. Por quê? Porque por mais que você faça de tudo pelos seus pais, você nunca vai conseguir retribuir exatamente tudo que eles te deram. Por quê? Porque eles te deram o principal, eles te deram a vida. E isso basta, né? Então, assim, sim, a gente vai retribuir durante a vida de alguma forma para esses pais, mas jamais a gente vai conseguir pagar essa dívida, tá? Isso é muito importante, né? Nas relações de trabalho, a mesma coisa, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então são muitas informações que, se a gente não observa como a gente está lidando no nosso dia a dia nessas relações de troca, o que acontece? Acontece que a gente fica em desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele pode nos trazer algum tipo de sintoma, e os sintomas são possivelmente as doenças, ou paralisias, ou sensações de incapacidade, tá? O outro ponto é a hierarquia, né? Então, na hierarquia, a gente considera o quê? Existe um lugar no sistema para cada um de nós. Então, à medida que a gente vai chegando, a gente tem aquele lugar. Então, vamos supor que um casal tenha um filho, né? Então, ele vai ter lá o seu primeiro filho. Se por acaso essa criança venha a falecer, e aí é um exemplo, e não consegue sobreviver, e aí aquele casal tem um segundo filho e chama aquela criança de nosso primeiro filho, o que acontece? Essa criança ela não é o primeiro filho, ela é o segundo filho, ela chegou depois. Então, a possibilidade dessa criança carregar com ela uma culpa, um peso pelo irmão que não nasceu é muito grande, isso gera sintomas, né? Então, é muito importante a gente colocar em ordem até para filhos não nascidos. Uma outra circunstância é no caso de casamentos, por exemplo, primeiro casamento, segundo casamento, a gente brinca, né, que é o ex, o falecido, a gente nunca fala em relação àquele primeiro relacionamento com aquele devido respeito, né? Então a gente fala como se a pessoa parasse de existir, a gente não quer que aquela pessoa exista na nossa vida. Só que o que eu tenho para dizer para vocês sim, essa pessoa existe e ela tem o seu lugar no sistema. E aí a gente precisa colocar as coisas certinhas. Então a gente vai colocar o quê? O primeiro marido, o segundo marido, né? A primeira esposa, a segunda esposa. Por quê? Porque quando eu faço isso, vamos supor que eu estivesse no lugar de segunda esposa e eu desqualifico aquela primeira esposa do meu marido. Se ele ainda tiver aquele vínculo com ela, porque é um vínculo muito forte, eu não vou ter meu lugar. Então vai chegar um momento que eu vou ter que sair daquela relação. Então, qual é a postura? A postura sou eu entender que eu só tenho a possibilidade de estar com aquela pessoa porque a outra partiu, né? Então, quando a gente reconhece isso no nosso coração e coloca assim, aquela pessoa que eu tô colocando como uma pessoa que de alguma forma me incomoda na minha relação, quando eu coloco essa pessoa no meu coração, eu entendo que bom que ela saiu, né, para que eu pudesse entrar naquele lugar, nossa, as coisas ficam muito mais leves, né, principalmente quando a gente tem filhos. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Uma outra lei é a lei da precedência. Então, quem chegou primeiro no sistema, ele conhece melhor o sistema. É essa a ideia dessa lei. Então, vamos supor que eu tô lá no meu trabalho,
eu trabalho numa empresa há muitos anos, conheço toda a movimentação daquela empresa, e vamos supor que chegue um novo gestor e aquele novo gestor desqualifique todo o meu trabalho. Você acha que isso vai dar certo? Não, né? Obviamente, eu vou me sentir incomodada, não vou ser receptiva àquela pessoa. Então, aquela pessoa, quando ela chega, qual é a postura para que não tenha um emaranhamento, por exemplo? Ela tem que chegar, sim, com muita vontade de crescer, com muita vontade de ajudar, muita vontade de melhorar, mas ela tem que ter um respeito muito grande pelas pessoas que já estão ali, não desqualificando todo o conhecimento que aquela pessoa tem, né? Então, quando, sim, eu sou a nova gestora, mas eu tô aqui nessa equipe, né? Eu tô abraçando essa equipe e tô sendo abraçado por ela. E essa equipe vai trazer todo o suporte, toda a bagagem, né, de experiência que eles têm para que eu possa desenvolver junto com eles novas formas e colocar o meu olhar ali naquela operação, né? Então isso é muito importante. E na família é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você aquela pessoa que chegou primeiro no sistema familiar, ela está carregando ali uma bagagem muito grande de todo aquele conhecimento do sistema familiar, né? E aí aquele que vem depois, ele tem que reconhecer isso, né? Ele tem que reconhecer que sim, aquela pessoa conhece mais daquele sistema porque ela está mais tempo naquele sistema. Então, quando você coloca isso em ordem, né? Nossa, fica muito mais leve, né? Então, por exemplo, quando a gente vai cuidar dos nossos pais, né? Isso é muito, muito importante, é muito sério, principalmente quando a gente tem pais idosos, né? Que aí, às vezes, ficam meio infantilizados pela vulnerabilidade da idade ou de uma doença. A gente tem que ter uma postura interna muito, muito, muito de gratidão a eles por tudo que eles nos deram e um respeito profundo pelo conhecimento de quem aquelas pessoas são, independente da vulnerabilidade que elas estão, né? Então, assim, esses são pilares dessa visão sistêmica da constelação familiar. E eu queria colaborar com vocês, né, colocando essas informações para vocês já irem sentindo, olhando no campo de vocês, vendo o que ressoa com você, o que essas informações te trouxeram, né? É muito importante que você faça essa reflexão e observe se você está no seu lugar, observe se você, de alguma forma, respeita essa precedência no sistema, né? Não desqualifica as pessoas, não exclui as pessoas, né? E essa ordem de troca, né? Então a gente dá um pouquinho, o outro nos dá um pouquinho, a gente dá um pouquinho, o outro nos dá um pouquinho, né? Se eu não aceito receber a vida, né? E é bem legal assim, nessa do receber a vida, é muito interessante, porque eu sempre faço uma analogia ao anel, né? Se você ganha um anel, por exemplo, e aí a pessoa olha, você fala, nossa, que anel lindo, e você vai e coloca aqui na mesa. E você fica namorando aquele anel todo dia. Você olha pra ele, acha ele lindo, mas você não bota no seu dedo, né? Você não usa. Muitas pessoas estão fazendo isso. E o que é isso? É igualzinho a vida, se você fizer uma analogia. Então, tem pessoas que receberam a vida dos pais e a vida está aqui, ó. E elas estão deixando a vida aqui. Elas estão olhando para a vida, estão achando ela linda, mas não estão usufruindo da vida como elas deveriam em plenitude, né? Se você pega esse anel, independente se ele vai combinar com a sua roupa, com a sua maquiagem, com o ambiente que você está naquele dia, mas você simplesmente coloca e usa esse anel, você concorda que você está já usufruindo desse presente? Independente de qualquer coisa, você não está esperando a roupa perfeita, o momento perfeito para usufruir, mas você sim está usufruindo já desde agora? Isso é a gente se apropriar da nossa vida, né? Então isso é muito precioso. Então assim, se aproprie da sua vida, né? Coloque ela onde você quer, né? Então se você quer aqui, se você quer aqui, se você quer aqui, não importa a roupa que você vai estar, não importa o local que você vai estar, o dia que você vai estar. Você tem uma vida para viver e isso é muito precioso. Isso você não pode deixar passar, né? E aí a gente sabe que nossa alma é eterna, a gente sabe que a gente tem muito a contribuir com esse todo, né? A gente sabe que o nosso tempo, o Cronos, é diferente do tempo da espiritualidade, mas a gente recebeu essa vida para dar o nosso melhor. E é isso que eu desejo para você e é isso que eu desejo para mim, que a gente possa dar o nosso melhor todos os dias, tá bom? Bom dia para você, bom trabalho e vamos confiar na vida, nessa força da vida e vamos confiar nessa força interior que todos nós temos e partir
para o que nós podemos melhor na nossa vida em plenitude, tá bom? Bom dia!